O projeto Arquivos Marginais ele inicia em 2010, foi quando eu ingressei aqui na UDESC, e ele começa por uma questão muito de pesquisa minha, né, uma trajetória que já vinha de outras instituições, de mestrado, de doutorado, de pesquisa em instituições de isolamento. Eu sempre voltei o meu olhar para essas instituições, principalmente a questão da psiquiatria, né? E aí quando eu vim para cá eu senti a necessidade de conhecer como é que se dava isso em Santa Catarina, a história da psiquiatria em Santa Catarina. E pesquisando sobre isso eu achei alguns trabalhos sobre a história da enfermagem psiquiátrica, que me levaram até Eliane Costa, na Colônia Santana. Então eu agendei, foi em 2010, uma visita na Colônia Santana. E aí chamaram a Eliane Costa, porque era a enfermeira, né, que era doutora em História da Enfermagem, que trabalha na instituição já há mais de 30 anos, e a Eliane tinha um verdadeiro acervo dentro da sala dela, que ela foi recolhendo ao longo do tempo. E ela contou que na instituição havia, né, um museu, né, que eles desmembraram ao longo do tempo e que muita coisa foi colocada inclusive no lixo por algumas instituições e que ela tirou do lixo, ela recolheu, ela salvou. Então a Eliane ela é a guardiã da memória da instituição. Quando eu conheci então a Eliane, ela me propôs recriar ou assim, retomar a ideia de um museu. Eu comentei com ela que por questões técnicas mesmo seria inviável a criação de um museu, mas que a gente poderia pensar em uma instituição mais híbrida em função do próprio acervo, que é o acervo de objetos, de arquivo, papel, né, no caso, os prontuários. Então nós pensamos em criar um centro de memória, que virou o Centro de Documentação e Pesquisa do Hospital Colônia Santana, que seria o CEDOP. Né, criando o CEDOP, começou o projeto de extensão, que na época não tinha o nome de Arquivos Marginais, tinha Arquivos Marginais, mas era um nome imenso, né, que em 2011 eu enxuguei e virou Arquivos Marginais. Quando a gente começa esse trabalho de pesquisa dentro da instituição, né, começamos a analisar os prontuários, enfim, nós começamos a ver que tinha muitos casos de internos que passaram pela penitenciária e também muitas vezes pela colônia Santa Teresa. Então a gente viu que essas instituições elas estavam todas amarradas ali dentro, que esses sujeitos circulavam por esses espaços. Então nós sentimos a necessidade também de pensar na penitenciária. Foi quando eu fui conhecer a penitenciária, né, em 2012, e conhecer a penitenciária foi apresentada para o Memorial da Penitenciária. Então, como eu dou aula da disciplina de patrimônio cultural, que na época exigia um campo e uma intervenção no campo dos alunos, eu propus então que naquele ano os alunos iriam então retomar, né, refazer esse espaço de memória da penitenciária. Então a gente criou uma exposição ao longo desse ano que se chamava O Tempo Abre as Portas a Quem Sabe Esperar, que é a frase que o preso vê quando ele está saindo da penitenciária. Durante esse ano todo que nós frequentamos a penitenciária, semanalmente, nós fomos apresentados então a um depósito onde estavam os prontuários. E aí começou a história da penitenciária com o projeto Arquivos Marginais. Ao longo de 2013 a gente retirou os prontuários de lá. A primeira ideia, o primeiro movimento foi colocar esses prontuários no arquivo público, só que o arquivo público ele não tinha espaço, não tinha gente para receber, e como estava sendo criado o IDCH, né, que é ligado ao DESC, foi proposto então que o próprio DESC recebesse esse acervo no IDCH, e a penitenciária então doou este acervo por IDCH. Prontuários então de 1930 a 1979, são 4.206 prontuários, né? E nós então trabalhamos com essas instituições. Ao longo do tempo também fizemos uma intervenção na colônia Santa Teresa. Nós então arrolamos todos os objetos tridimensionais que a instituição considerava objetos históricos para o futuro memorial. Então a instituição transita por todas essas instituições de confinamento. Eu conheci o projeto quando eu estava na minha primeira fase, em 2014, muito tempo. Eu entrei no projeto Arquivos Marginais em 2016, por meio de uma oficina que a Viviane propôs para a primeira fase. E na época eu fazia direito também, e tava mexendo nos prontuários, ajudando a fazer um trabalho de higienização, né, para organização do acervo, porque ainda tava tudo fora das caixas, tal, estavam empilhados, tinham recém sido tirados da penitenciária. E aí
eu comecei a ler, assim, e eu dei sorte porque peguei um prontuário que tinha dados bem interessantes e na hora eu falei, cara, na real é que pesquisar é muito legal, né? Tipo, olha isso, olha quanta coisa aqui aparece. E lá eu conheci um dos prontuários, a história daquele prontuário, e a gente teve que fazer algumas anotações para depois discutir em sala. Só que a minha motivação principal naquele momento para entrar no projeto era conhecer a história dos outros prontuários que a gente não teve oportunidade naquele dia. E aí eu entrei no projeto. No primeiro momento eu fiquei na etapa da higienização. Quando eu entrei no projeto, eu fazia parte de higienização. Que era onde a gente pegava os prontuários, limpava eles, já que eles vieram de um ambiente muito sujo. A gente limpou os prontuários que ainda estavam para ser limpos, numerou todas as páginas para facilitar a digitalização deles numa etapa mais para frente. Imagina pilhas e pilhas e pilhas de documento em cima de mesa, em cima de cadeira, todos sujos, cheios de grampo e clips e metal, e aí a gente tinha que ficar com aquelas máscaras e efetivamente era necessário usar guarda-pó porque era ferrugem indo pra todo lado de tudo que era metal que a gente tirava, as roupas pareciam de medicina. Aí num segundo momento eu fui chamada para trabalhar no Hospital Santa Teresa, lá em São Pedro de Alcântara, que foi um antigo hospital para rancenianos, onde eu tive a oportunidade de organizar uma exposição que é um contato que poucos historiadores têm, de ter a oportunidade de montar uma exposição museológica e de ter contato com as peças e com a história do lugar, indo para lá e vivendo aquela realidade. E depois que a exposição estava na metade, assim, eu comecei a sentir muita falta do DCH, dos prontuários, do pessoal que trabalhava comigo. E quando a exposição acabou, eu implorei para viver e me voltar para o DCH, e lá eu comecei a pesquisar mais o lado que eu quero trabalhar. Em um determinado momento eu comecei a pesquisar alguns prontuários para ver se eu encontrava fontes sobre homossexualidade na penitenciária. Acabei encontrando um prontuário que faz uma breve referência só. Tentei trabalhar com as mulheres, mas já tem algumas pesquisas envolvidas nisso, já tem algumas pessoas envolvidas nessa pesquisa. E agora eu estou pesquisando as escritas de si, que são as cartas que os presos enviavam para a família ou que recebiam da família e eram censuradas na saída. Então elas nunca foram entregues de verdade e por isso elas estão retidas no prontuário. Quando a gente conseguiu colocar nas caixas, mudar para a sala certa, depois a gente mudou de novo, mas efetivamente organizar o acervo, como você consegue ver ele hoje, nas caixas, por cor, tudo isso. Aí eu e a Fernanda, na época, uma outra bolsista do projeto, a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa e digitalização dos presos que tinham problema de saúde mental, né? Tinha algum laudo de algum psiquiatra falando sobre a condição mental do preso ou da presa. Mas depois disso eu já voltei à parte de pesquisa, me foquei na pesquisa, que eu trabalho com mulheres criminosas, as da penitenciária mais especificamente. Mas hoje em dia, para fazer a parte de extensão, que o projeto, apesar de eu ser uma bolsista de pesquisa, a gente é muito integrada, não tem uma diferenciação muito fixa, sabe? Quem faz pesquisa faz extensão, quem faz extensão faz pesquisa, porque aí para fazer essa parte de extensão e mais de cuidados com o acervo, eu comecei a catalogação. Então eu monto uma tabela, que é basicamente uma tabela com os dados que tem nos prontuários, dados básicos, nome, idade, onde nasceu, onde mora, qual tipo de crime, o que a gente consegue tirar de básico do prontuário para facilitar o acesso à pesquisa no acervo, para você poder chegar lá e querer, eu quero trabalhar com homicídios em Florianópolis na década de 40. E na tabela você já consegue achar os homicídios de Florianópolis na década de 40. E depois disso eu parei para perceber que eu passei por um monte de outros bolsistas, eu entrei em 2016 e estou até agora, enquanto isso entrou um monte de gente para pesquisar, talvez por curiosidade também, para conhecer o projeto e foram saindo, porque arrumaram seus ramos de pesquisa. Na época eu achava que eu ia até sair de história,
acabei, na verdade, saindo do direito e fiquei só na história, então tecnicamente esse projeto mudou a minha perspectiva do que eu queria pra mim mesma. E desde 2014 eu tô lá pesquisando, trabalhando, escrevendo artigo, mas principalmente acho que assim, o que mais me chama atenção e que me fez querer tanto ficar no projeto quanto ficar na história é uma perspectiva bem de uma função social, sabe? É trabalhar com sujeitos que são marginalizados até hoje, é conseguir ver resquícios de vida e daquelas pessoas que talvez hoje em dia a gente nem saberia o nome ou que existiram, mas que elas estão ali de forma muito violenta, num sistema muito brutal, mas elas estão existindo, sabe? Você consegue ver agência, você consegue ver resistência. E a gente continua até hoje lá, mexendo com os prontuários e é isso. Então, acabei que me apaixonei pelo projeto. Minha história é uma história de paixão. Eu me apaixonei pelo projeto e eu fiquei até hoje. Muito tempo. Muito tempo.